O sol ainda não tinha cruzado completamente a linha do horizonte, mas, no aconchegante quarto do casal Siqueira, a agitação já tomava conta do ambiente. Elisa, encolhida sob o cobertor quente, tentava segurar o último instante de sono. No entanto, o som insistente do despertador a trouxe de volta à realidade sem piedade. Sem abrir os olhos, Lisa sorriu. Na maioria das vezes, esse som animado era o prenúncio de um novo dia cheio de treinos. Afinal, ela era treinadora de ginástica rítmica. Além disso, sua estante estava repleta de certificados, troféus e medalhas. Mas, por algum motivo, naquela manhã, seu sorriso carregava um leve tom de tristeza, um gosto amargo de melancolia. Nos braços do sono, Daniel parecia tão familiar, tão próximo. Acorda, ou vai se atrasar, disse Lisa suavemente, passando a mão pelo ombro do marido. Ele se espreguiçou como um gato preguiçoso e entreabriu um dos olhos, olhando para ela com ternura, embora houvesse algo um pouco forçado em sua expressão. Bom dia, meu sol, murmurou ele, puxando-a para mais perto. Bom dia, respondeu Lisa, aconchegando-se em seu peito, aproveitando o calor do momento. No entanto, nem mesmo esse carinho conseguia dissipar a leve inquietação que havia se instalado em seu coração. Eles tomavam café da manhã em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Daniel estava apressado, lançando olhares frequentes para o relógio, como se o tempo fosse algo precioso, escorrendo por entre seus dedos. Elisa, observando o marido, tentava captar ao menos um pouco de sua atenção e carinho, mas todos os pensamentos dele já estavam longe, ocupados com reuniões de negócios e viagens. Passaporte, passagens? Perguntou ela, servindo o café. Sim, está tudo certo, não se preocupe. Ah, quase esqueci. Dani hesitou por um instante, evitando o olhar dela, mas logo continuou com mais firmeza. Vou viajar a trabalho, e você vai para a casa da minha mãe, na chácara. Ela pediu ajuda com o jardim. Mas, como pode ver, estou indo justamente agora e não vou poder ajudá-la. Elisa congelou por um momento, segurando a xícara. A forma com que ele a colocou à disposição da sogra, sem lhe perguntar nada, a atingiu em cheio. Chácara, horta, arrancar ervas daninhas. E tudo isso no lugar de passar o fim de semana em casa, em silêncio e paz, talvez até conversando sobre o que estava inquietando seu coração. Você sabe que eu não gosto muito de trabalhar na horta, disse Lisa com um leve tom de tristeza, pousando a xícara sobre a mesa. Quando criança, tive uma lesão. Sim, eu lembro, por causa da ginástica. E também já vi suas medalhas, interrompeu Daniel com indiferença. Mas minha mãe precisa de ajuda, respondeu Daniel enquanto abotoava o último botão da camisa. Além disso, ar puro e natureza fazem bem para a saúde. Elisa permaneceu em silêncio, embora quisesse dizer que, naquele momento, sua saúde dependia mais do carinho e da atenção dele do que do ar fresco da chácara de sua sogra. Mas ela engoliu a mágoa. O problema era muito mais profundo do que simplesmente arrancar ervas daninhas. E foi justamente agora, pouco antes da viagem dele, que ela finalmente reuniu coragem para tocar no assunto que a atormentava há meses. Dani, você já pensou sobre o Tomás e o Felipe, os Nogueira? Perguntou, tentando manter a voz o mais calma possível. Eram dois meninos órfãos que haviam tocado profundamente o coração de Elisa. Ela não conseguia aceitar o fato de que não podia ter filhos, e aqueles pequenos viam nela uma mãe. Daniel parou de repente, como se tivesse sido atingido por um balde de água fria. Lentamente, virou-se para ela, e Elisa viu em seu olhar uma mistura de surpresa e irritação. Ele claramente não esperava que ela trouxesse esse assunto à tona agora, quando sua mente estava ocupada com outras coisas. Elisa, por que falar sobre isso justo agora? Eu já disse que ia pensar, respondeu ele, num tom mais ríspido. Isso não é uma decisão simples. Para que trazer esse assunto antes da minha viagem? E quando então? Questionou ela, em voz baixa. Quanto tempo mais você vai pensar? Anos? Dani, estou cansada de esperar. Me dá um tempo, resmungou ele, desviando o olhar. Agora preciso ir, e você, como sempre, com essa história e esses problemas. Elisa virou o rosto para que ele não visse suas lágrimas. A dor atravessou seu peito como uma lâmina afiada. Mais uma vez, ela ficava sozinha, apenas com sua dor, enquanto o marido preferia se esconder atrás do trabalho, deixando-a sozinha com seus sonhos e esperanças.
Daniel se aproximou, deu-lhe um beijo rápido na bochecha, um gesto vazio, apenas uma formalidade para sair logo. Eu te ligo, disse-lhe já na porta. Não fique entediada. A viagem de ônibus até a chácara parecia interminável. Elisa olhava pela janela, vendo as árvores e os campos passarem rápido diante de seus olhos, enquanto seus pensamentos estavam em Daniel e no casamento deles, tão frágil, tão instável. Sonhava com Tomás e Felipe e com o amor, o carinho e os cuidados que poderia dar a eles. Finalmente, o ônibus parou em um pequeno ponto, ao lado de uma velha placa de madeira torta. Elisa desceu no asfalto quente, sentindo o calor escaldante do sol. O vilarejo a recebeu com silêncio e o cheiro das árvores de pinho. Seguindo por uma estreita estrada de terra, ela caminhou até o portão da chácara de Dona Marta. O latido agudo do cachorro do vizinho quebrou o silêncio. A chácara consistia em uma pequena casa de madeira, com janelas cercadas por macieiras em flor. Dona Marta recebeu na porta com uma alegria evidente. Elisa, minha querida, que bom que você veio, já estava com saudades, disse ela, abraçando a nora com força. Dona Marta, olá. Vamos, entre querida. Vamos tomar um chá e depois começamos o trabalho, disse ela animada. Convidando-a para entrar, elas seguiram para a cozinha. Logo, o chá estava pronto, e as duas se sentaram para conversar. E então, descansou da viagem? Perguntou Dona Marta, servindo mais chá. Você parece tão abatida. O Dani mandou lembranças. Sim, está tudo bem, respondeu Elisa com um sorriso forçado. E por aqui, alguma novidade? Como está a horta? Ah, está completamente descuidada. Esse meu problema na coluna não me dá trégua, exclamou Dona Marta, suspirando. A grama e o mato tomaram conta como nunca. Me ajude, por favor. Ela olhou para a nora com esperança. Claro, não se preocupe, eu ajudo, respondeu Elisa. Depois do chá, as duas saíram para o quintal e seguiram até a horta. Elisa olhou para os canteiros cobertos de mato e suspirou. O trabalho parecia interminável. Pegue minhas botas velhas, estão no galpão, disse Marta, apontando com a mão. Ali, debaixo do telhado. Elisa obedeceu, foi até o galpão, trocou de sapatos e colocou um par de luvas de trabalho gastas. Então, vamos começar? Anunciou Marta, pegando uma pequena pá de jardinagem. Começamos pelos pepinos e tomates, depois seguimos para as batatas. Aquele pedaço ali está tomado pelo mato. Elisa pegou uma enxada e começou a trabalhar, arrancando meticulosamente cada erva daninha, sem poupar esforço. O suor escorria pelo seu rosto, e sua coluna já começava a doer, mas ela não parava. 1 hora se passou. Depois, mais uma. Os canteiros, pouco a pouco, começavam a ganhar um aspecto mais organizado. Elas trocavam algumas palavras entre uma tarefa e outra, mas logo voltavam ao silêncio, focadas no trabalho árduo. Foi então que Elisa notou, no canto da horta, um canteiro abandonado, cercado por tábuas velhas. A grama ali crescia alta e densa, como se alguém tivesse tentado escondê-lo dos olhares curiosos. Dona Marta, o que cresce ali? Parece estranho, perguntou Elisa, apontando para o local coberto de mato. A sogra estremeceu ligeiramente e virou-se rápido para olhar a horta. Seu rosto ficou tenso, e um brilho de inquietação passou por seus olhos. Ah, aquilo? É só um canteiro antigo. Não tem nada lá, respondeu, tentando soar o mais calma possível. Mas por que ele está tão descuidado? A senhora nunca cuidou dele? Insistiu Elisa, intrigada. Não. Só não tive tempo. Eu nunca plantei nada ali. Só mato cresce, disse Dona Marta, desviando o olhar, como se quisesse afastar Elisa daquele pedaço de terra. Elisa sentiu um incômodo, algo ali não parecia certo. Seu instinto dizia que havia mais naquela história. O curioso sentimento crescia dentro dela a cada segundo. Sem conseguir conter a vontade de investigar, ela se aproximou do canteiro e começou a analisá-lo. Mas eu acho que daria para plantar algo aqui, disse, inclinando-se para limpar um pouco do mato. Ao perceber a determinação da nora, Dona Marta entrou em pânico. Não, Elisa. Não mexa aí. Eu já disse que não tem nada. Deixe isso em paz. Mas Elisa já não a ouvia.
Pegou a enxada e começou a limpar o mato. Logo, as primeiras moitas arrancadas foram jogadas para o lado. No entanto, quando a lâmina da enxada afundou alguns centímetros a mais na terra, ouviu-se um leve som metálico. Elisa congelou, olhando fixamente para o pedaço de solo que acabará de mexer. Com cuidado, afastou um pouco mais da terra e viu algo metálico, parcialmente enterrado. Marta ficou pálida ao ver aquilo. Seus olhos arregalaram-se de horror. Elisa, por favor, não mexa nisso. Eu te imploro, deixe como está. Suplicou a sogra. Elisa hesitou por um momento, olhou para Marta, e depois de um breve silêncio, suspirou. Pensativa, resolveu cobrir novamente o buraco e se afastou. Bom, se a senhora está tão preocupada, que fique assim, disse ela, dando de ombros. Limpando o suor da testa, caminhou até uma velha macieira e sentou-se à sua sombra para descansar. Sua coluna latejava, e a dor aumentava a cada minuto. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça a estranha descoberta. Que bela viagem para a chácara, cheia de mistérios, pensou Elisa, um tanto intrigada. O que será que está enterrado ali? Talvez fossem economias guardadas por Dona Marta. Afinal, pessoas mais velhas costumavam ter o hábito de esconder dinheiro em casa, e sua sogra sempre dissera que não confiava em bancos. Seria engraçado se fosse isso, Elisa pensou, entre a curiosidade e a diversão. Marta, percebendo a mudança de humor da nora, rapidamente tentou distraí-la com histórias sobre seu tempo como professora. Elisa sorriu. Marta tinha sido professora de língua e literatura russa, e seus relatos sempre vinham carregados de um certo charme literário. Você bem que podia ter filhos logo, sabe? Comentou a sogra com delicadeza. Eu espero tanto pelos meus netos, mas até agora, nada. Elisa suspirou. Eu adoraria. Mas, infelizmente, minha saúde não ajuda, suspirou Elisa, entristecida. Marta, com um gesto afetuoso, acariciou o ombro da nora. Não se preocupe, minha querida, tudo vai se ajeitar. O importante é não perder a esperança. O Dani te ama, pode ter certeza disso. O problema é que o trabalho dele é muito estressante. Essas viagens constantes, reuniões. Eu vivo dizendo para ele pegar mais leve, mas ele só pensa nos negócios. Elisa acenou com a cabeça mecanicamente, mas, naquele instante, percebeu algo inquietante. Ela sabia pouquíssimo sobre o trabalho do marido. No que exatamente o negócio dele era baseado? Quem eram seus parceiros comerciais? E por que nenhum colega de trabalho dele jamais havia ido à casa deles? Será que Dani sentia vergonha dela? Mas por quê? Mesmo com sua antiga lesão na coluna, Elisa ainda se considerava uma ex-atleta promissora. Antes do acidente, todos diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Se alguém lhe perguntasse agora se voltaria ao esporte, ela certamente diria que sim. Afinal, ele não fortalecia apenas o corpo, mas também a alma. Fazer exercícios logo pela manhã sempre lhe dava mais ânimo para enfrentar o dia. Quando o relógio passou do meio-dia, Marta decretou uma pausa no trabalho. Desde que sofreu um derrame alguns anos atrás, os médicos a aconselharam a descansar nas tardes. Vou tirar um cochilo, tudo bem? Disse ela, um pouco sem jeito. Você também deveria descansar. Pode assistir TV, está começando um filme bom agora, sugeriu Marta. Claro, descanse tranquila, respondeu Elisa. Mas sua mente continuava presa à estranha descoberta no jardim. Depois de refletir por alguns minutos, tomou uma decisão. Era agora ou nunca. Enquanto Dona Marta dormia, ela precisava descobrir o que estava escondido sob aquele canteiro coberto de mato. Cautelosamente, Elisa se aproximou do local e olhou ao redor. Ninguém por perto. Com firmeza, pegou a enxada e começou a cavar. A terra estava úmida e macia, facilitando o trabalho. Pouco tempo depois, algo metálico surgiu na superfície, um velho baú com uma trava resistente. Seu coração disparou. O que poderia haver ali dentro? Com a ponta da enxada, forçou a trava. O baú se abriu com um rangido desagradável. Lá dentro, havia um pacote grosso, envolto em papel resistente. Com dedos trêmulos, Elisa desamarrou o embrulho e retirou um maço de documentos. Eram recibos, contratos, procurações, e todos estavam assinados por Daniel Siqueira.
Ela folheou as páginas rapidamente, lendo os trechos escritos em uma caligrafia apressada e desordenada. A cada linha, o quebra-cabeça se montava diante de seus olhos, revelando uma verdade perturbadora. O choque tomou conta dela. Eram contratos de empréstimos a juros altíssimos, documentos de propriedade assinados com informações evidentemente falsas, certidões de posse de uma casa de campo registrada em nome de terceiros e muitos outros papéis semelhantes. Elisa sentiu o coração disparar. A respiração ficou presa na garganta. Não. Isso não pode ser verdade. Seu amado marido, a pessoa mais próxima e querida, estava envolvido nisso? Como num pesadelo, ela continuou folheando os documentos. Ali estavam notas promissórias assinadas por idosos, famílias jovens que aparentemente haviam sido arruinadas pelas taxas abusivas de Daniel. Fragmentos de conversas passaram por sua mente. As desculpas constantes sobre o trabalho excessivo, as noites em que ele chegava tarde, a justificativa de que precisava se dedicar ao negócio. Então era isso que ele fazia? Não apenas a enganava, mas também destruía a vida de outras pessoas. Uma onda de raiva e decepção cresceu dentro dela. Elisa, o que você está fazendo? A voz suave e cuidadosa de Marta soou atrás dela. Elisa se virou bruscamente, ainda segurando os documentos comprometedores. Marta estava na porta do galpão, apoiada no batente, olhando para Nora com um olhar pesado de reprovação e cansaço. Dona Marta, murmurou Elisa, com a voz trêmula. A senhora sabia? A senhora tem ideia do que seu filho está fazendo? A mulher suspirou profundamente, desviando os olhos. Eu suspeitava, respondeu com dificuldade. Sempre senti que havia algo errado. Mas fiquei em silêncio. Ficou em silêncio. Elisa repetiu, incrédula. Dona Marta balançou a cabeça, a culpa estampada em seu rosto. Eu tentei falar com ele, tentei fazê-lo parar, mas Dani não me escutava. Era como se estivesse obcecado pelo dinheiro. Ele começou a ter medo da própria sombra. E achou que aqui, na chácara, ninguém jamais encontraria esses documentos. Mas por quê? Sussurrou Elisa, sem conseguir conter a indignação. Por que a senhora nunca me contou nada? Por que ficou em silêncio todos esses anos? A voz de Elisa carregava dor e ressentimento. O Dani me pediu, suspirou Dona Marta. Ele disse que você não deveria saber de nada, que minha Elisa era boa demais para suportar isso. Ele tinha medo de te perder. Ela fez uma pausa e desviou o olhar, como se revivesse um peso antigo. Depois, ele simplesmente me assustou. Disse que, se esse esconderijo fosse descoberto, muitas vidas seriam arruinadas para sempre. Vidas já estão sendo arruinadas. Exclamou Elisa, levantando no ar os contratos e promissórias. Olhe para isso. Isso não é normal. Ele está destruindo pessoas. Só criminosos fazem esse tipo de coisa. Isso não é mais os anos 90, pelo amor de Deus. Dona Marta fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando processar toda a vergonha que sentia. Eu não sei o que dizer, murmurou, aproximando-se e pousando uma mão no ombro da nora. Estou tão chocada quanto você. Nunca imaginei que meu filho chegaria a esse ponto. Sua voz tremia. O dinheiro o corrompeu. Ele só pensa nisso. Antes, ele não era assim. Era um rapaz honesto, bom, filho de uma professora. E agora, veja no que se transformou. Um sapateiro sem sapatos. Elisa sentiu um nó apertar sua garganta. De repente, lembrou-se da conversa com o marido. E as crianças? Perguntou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Nós queríamos adotar Tomás e Felipe. Mas agora, o que ele pode oferecer a eles? O que vai ensiná-los? Vai entregar esse arquivo como herança? Dona Marta baixou a cabeça, a dor estampada no rosto. Eu mesma não sei, respondeu, com amargura. Para que filhos, se ele não valoriza nem as pessoas ao seu redor? A tristeza era evidente em sua voz. Me perdoe, Elisa, por não ter te contado antes. Fui uma tola. Uma sogra deveria proteger sua nora, mas eu acabei te colocando diante dessa realidade cruel. Ela suspirou profundamente. Agora, o que você vai fazer? Elisa olhou com tristeza para a pilha de documentos em suas mãos. Será possível que tudo isso seja obra do mesmo Dani que eu tanto amei?
O homem que agora se revelava um mentiroso, um trapaceiro, um agiota, era seu marido. O silêncio se prolongou entre as duas enquanto a brisa balançava as folhas secas, e ao longe, o latido distante de um cachorro quebrava a quietude do vilarejo. Dentro de Elisa, tudo parecia desmoronar. Como seguir em frente depois disso? Acho que vou voltar para casa amanhã, disse ela, sem erguer os olhos. Preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Claro, minha querida. Vá, respondeu Dona Marta, abraçando-a com carinho. Eu entendo. E por favor, perdoe a mim e ao Dani, se conseguir. Mais tarde, as duas se sentaram diante da televisão, mas nenhuma delas realmente prestava atenção no que passava. Permaneceram em silêncio, cada uma afundada em seus próprios pensamentos. De tempos em tempos, Elisa tentava ligar para Daniel. Mas, como de costume, o telefone dele estava desligado. Sempre era assim. Toda vez que ele saía em viagem de negócios, ela ficava sozinha, apenas com suas dúvidas, seus problemas e suas angústias. Será que, neste momento, ele está preparando mais um golpe financeiro? E você, ainda pode praticar ginástica? Perguntou Marta, tentando mudar de assunto com cautela. Posso, mas não como antes. Elisa suspirou, recordando a dor que, naquela época, parecia congelar seu sangue. Hoje, eu treino meninas da categoria infantil. Tento acalmar a saudade que sinto da ginástica. É como juntar os pedaços, para que pelo menos algo desse sonho ainda permaneça. Dona Marta tomou um gole de chá e voltou a olhar para a televisão, onde agora passava uma novela qualquer. Elisa ficou em silêncio por um tempo, perdida em seus pensamentos. Pegou um cobertor macio, que havia separado para a noite, e o envolveu nos ombros. Eu fiquei paralisada, disse de repente, num tom baixo. Durante uma competição, fiz um movimento errado, fui precipitada. E esse foi o resultado, uma fratura na coluna lombar. Ela forçou um sorriso amargo. Foi esse o preço das medalhas, dos troféus, dos certificados. Passei meses em uma cadeira de rodas. Dona Marta empalideceu. Meu Deus, Elisa, eu não sabia. O Dani nunca me contou nada. Mas, como você conseguiu se recuperar? Elisa fechou os olhos. As lembranças vieram com força. As longas semanas no hospital, as sessões de fisioterapia sem fim, o desespero de não saber se voltaria a andar. Foi uma história longa. Muitas cirurgias, uma reabilitação exaustiva. Os médicos fizeram um milagre. Mas, sabe, ela olhou para a sogra com um olhar profundo. Quando você passa meses sem sentir suas próprias pernas e percebe que sua vida inteira depende de outras pessoas, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto de Marta. Eu me lembro, continuou Elisa, com a voz suave. Minha mãe lia histórias para mim todos os dias e me dizia que, um dia, eu voltaria a andar. Ela acreditava em mim, mesmo quando eu mesma já tinha perdido a esperança. Ela sorriu, nostálgica. Também havia uma enfermeira, Natália. Ela sempre falava sobre esportes, campeonatos. E todas as noites, antes de dormir, eu imaginava que estava de volta ao tablado, competindo. Seu olhar ficou distante. Fazia isso para não enlouquecer, para não me entregar ao desespero. Isso me ajudava, me dava forças para não desistir. O silêncio se instalou por um instante. Elisa engoliu em seco, tentando conter a emoção. Você é forte, Elisa, disse Dona Marta com doçura. Sempre foi. E é por isso que eu te admiro tanto. Elisa finalmente a olhou nos olhos. Não sei se sou forte, murmurou. Mas sei que aprendi a lutar e a nunca desistir. Descobri que a vida não é feita apenas de vitórias e reconhecimento. Há dor, desilusões e provações difíceis. Mas é isso que nos faz crescer, que nos torna mais fortes. Marta concordou, refletindo sobre suas palavras. E como foi voltar para a ginástica? Como você teve coragem de encarar isso depois de tudo? Perguntou, hesitante. Elisa suspirou. No começo, depois que saí do hospital, eu sequer conseguia olhar para um ginásio. Sentia que tinha traído minha própria paixão. Culpava meu corpo por ter me deixado na mão. Ela fez uma pausa e apertou os lábios antes de continuar. Mas então, um dia, minha antiga treinadora,
Helena, apareceu. Ela me fez um convite. Queria que eu ajudasse com uma turma de crianças pequenas. Seus olhos brilharam com a lembrança. A vida não acabou. E se eu ainda estou aqui, significa que posso transmitir minha experiência, meu conhecimento e meu amor pela ginástica. Foi assim que voltei para o meu mundo, ainda que de uma maneira diferente. Marta observava com atenção, uma leve preocupação em seu olhar. E você é feliz? Perguntou, hesitante. Elisa ficou em silêncio. Era uma pergunta difícil. Sabe, começou, depois de um instante. Quando vejo minhas alunas conquistando seus objetivos, superando seus medos, crescendo. Quando vejo o brilho nos olhos delas ao perceberem que são capazes. Isso me faz feliz. Ela sorriu ao lembrar de suas pequenas ginastas. Dona Marta pegou delicadamente sua mão. Elisa, você é uma mulher incrível. E merece o melhor. Se seu coração deseja dar amor a crianças, então siga isso. Fez uma breve pausa antes de continuar. E o Dani? Bom, tente perdoá-lo. Não guarde rancor. Elisa suspirou. Depois do que descobriu no esconderijo, não tinha mais certeza do que sentia por ele. Certamente, não compartilhava da mesma fé que Dona Marta ainda parecia ter no filho. Mas, de alguma forma, suas palavras trouxeram um fiapo de esperança. Dona Marta, obrigada. Eu é que agradeço, respondeu a sogra com carinho. O Dani teve sorte de encontrar uma esposa como você. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto escuro. Marta já dormia há algum tempo, mas Elisa continuava acordada. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos, imagens do passado misturadas às memórias do arquivo que havia encontrado. Uma inquietação persistente não a deixava descansar. Pegou o celular, tentando se distrair. Foi então que recebeu uma mensagem. Seu coração acelerou. Era de Daniel. Mas não era exatamente o que ela esperava. Minha querida Patrícia, comprei hoje uma lingerie incrível para você. Você vai ficar simplesmente irresistível nela. Vou te mandar uma foto para você ver. Logo abaixo da mensagem, havia uma foto. Na tela, Elisa viu, com clareza, um conjunto luxuoso de lingerie em tom vinho profundo. Naquele instante, todas as suas suspeitas se confirmaram. Os olhos se encheram de lágrimas. A tela do telefone ficou embaçada por sua visão turva, enquanto ela encarava aquela foto, tentando processar a gravidade do que acabará de descobrir. Então, é ela. Patrícia. A amante dele. Um aperto cruel tomou conta de seu peito. A humilhação queimava como uma ferida aberta. Suas mãos tremiam enquanto relia a mensagem. 1, 2, 3 vezes. Não havia dúvidas. Daniel tinha enviado por engano. E, no entanto, ao invés de explodir de raiva, Elisa sentiu apenas um vazio gelado. Ele me traiu. E nem sequer teve a decência de me ligar o dia inteiro. A decepção a inundava como um veneno silencioso. Ela tentou se acalmar, mas era impossível. Seu coração gritava em dor e revolta. Como ele pôde? Depois de tudo o que passamos juntos. Deitando a cabeça no travesseiro, lutou para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Mas não conseguiu. Pouco depois, sentou-se na cama, e sem pensar muito, foi até a janela. Lá fora, a noite estava incrivelmente silenciosa, sem um sopro de vento. Mas dentro dela, um verdadeiro furacão devastava tudo. Ela nunca se sentiu tão traída em toda a sua vida. Cada suspiro parecia partir seu coração em milhares de pedaços. Então, esse tempo todo, Dani me enganou descaradamente. Levava uma vida dupla. Elisa se sentiu uma completa idiota. Enquanto eu venho para essa chácara, passo meus dias nas minhas aulas, sonho com filhos. Ele está vivendo essa mentira? As lágrimas quentes e amargas escorreram por seu rosto. Mas não eram lágrimas de impotência. Não. Dentro dela, algo diferente nascia. Uma determinação feroz. A certeza de que ela estava certa em dar um basta. Elisa enxugou as lágrimas com o dorso da mão, respirou fundo e começou a digitar uma mensagem para o marido. Suas mãos tremiam, mas cada palavra que escrevia era como um prego sendo martelado no caixão de um casamento que já estava morto. Parabéns, Daniel. Você fez sua escolha. Amanhã, eu entro com um pedido de divórcio. E nunca mais se atreva a me procurar.
Ela fez uma pausa. Seus olhos ardiam. Mas havia mais uma coisa que precisava dizer. Ah, e Patrícia. Aproveite bem sua lingerie. Em breve, você vai precisar. Afinal, vocês serão uma família agora. Sem hesitar, apertou o enviar. Uma estranha sensação de alívio percorreu seu corpo. Era uma dor amarga, mas ao mesmo tempo, libertadora. Sem pensar duas vezes, bloqueou o número de Daniel. Acabou. E sentiu como se tivesse se livrado de um peso esmagador. Mas aquele fardo havia deixado cicatrizes profundas. Elisa saiu silenciosamente para a cozinha, onde ainda estava a pasta com os documentos do arquivo secreto de Daniel. Abrindo-a novamente, decidiu examinar tudo com mais atenção. Usando a lanterna do celular para iluminar as páginas, percebeu algo que havia passado despercebido na primeira vez. Dentro da pasta principal, havia um compartimento discreto, quase escondido, contendo vários arquivos organizados de forma meticulosa. O primeiro documento que pegou era uma nota promissória. Eu, Fernando Nogueira, comprometo-me a devolver a Daniel Siqueira a quantia de R$500 mil até. A data estava rabiscada e quase ilegível. Elisa folheou rapidamente outras notas promissórias e percebeu que todas seguiam o mesmo padrão, escritas com a mesma caligrafia. O conteúdo era praticamente idêntico. Ela continuou vasculhando os papéis, procurando algo que explicasse por que Daniel mantinha aquele arquivo tão bem escondido. De repente, sua mão parou. Seus olhos se arregalaram ao ler o que estava diante dela. Era uma procuração assinada em nome de Daniel Siqueira, concedendo-lhe o direito de administrar os bens de um certo Fernando Nogueira. Seu coração disparou. No texto do documento, havia uma menção clara à morte de Tatiana Nogueira, esposa de Fernando, e ao fato de que eles tinham 2 filhos pequenos. Elisa sentiu o sangue gelar nas veias. De imediato, lembrou-se da história que ouviu da diretora do orfanato sobre os gêmeos Tomás e Felipe. As palavras da mulher ressoaram em sua mente com uma clareza dolorosa. O pai dos meninos, Fernando Nogueira, cometeu um erro e acabou na prisão. A mãe faleceu pouco tempo depois. O coração de Elisa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Tatiana Nogueira havia morrido após uma longa e dolorosa doença. As pessoas ao redor tentaram arrecadar dinheiro para ajudá-la, mas foi tarde demais. O tratamento não surtiu efeito. Elisa continuou folheando os documentos e encontrou outra nota promissória assinada por Fernando Nogueira. R$200 mil para o tratamento da minha esposa na clínica particular Medix. Logo depois, vieram relatórios médicos e faturas exorbitantes de medicamentos e procedimentos. As quantias eram absurdas, impossíveis de serem pagas por uma família comum. Elisa sentiu o estômago revirar. Com um movimento hesitante, pegou outro documento. Era uma carta pessoal de Fernando, escrita para alguém desconhecido. Uma frase em particular chamou sua atenção. A linha estava sublinhada de forma tremida, como se tivesse sido escrita em desespero. Fiz tudo isso para salvar minha amada Tatiana. Eu estava disposto a qualquer coisa por ela, mesmo que isso significasse me afundar em dívidas impagáveis. Mas falhei. Peço perdão por não ter conseguido devolver o dinheiro a tempo. As palavras pareciam gritar no papel. Elisa fechou os olhos por um momento, e em sua mente, a imagem de Fernando, sozinho e desesperado, começou a tomar forma. Ela conseguiu imaginá-lo sendo levado para a prisão. Seus filhos, Tomás e Felipe, ficando órfãos e sendo enviados para um abrigo. Seu coração se despedaçou. E então, um pensamento ainda mais cruel surgiu. Daniel teve culpa na morte de Tatiana. Se não fosse pelos juros abusivos, talvez o tratamento tivesse sido possível a tempo. Talvez ela tivesse sobrevivido. Foi obra do Dani? Meu próprio marido? A verdade era dolorosa demais para ser ignorada. Ele sempre soube quem eram os pais dos meninos. E ficou em silêncio. Ou pior, talvez tivesse impedido Elisa de adotá-los de propósito, para que ela nunca desconfiasse de seus negócios sujos. A raiva queimava dentro dela como um incêndio. Com um gesto brusco, abriu a janela e olhou para o céu. As estrelas brilhavam indiferentes, como testemunhas silenciosas de sua insônia e de sua dor. Nada mais seria como antes. Tudo que Elisa acreditava ser verdade não passava de uma mentira. O homem que ela tanto amava, a quem chamava de marido, revelou-se um canalha. E se
Daniel sempre soube da sua infertilidade e usou isso para controlá-la? Para que ela nunca pensasse em adotar crianças, nunca investigasse nada. Ela fechou os olhos, tentando conter a onda de emoções. Lembrou-se das suas pequenas alunas, dos sorrisos delas, das primeiras conquistas. Foi então que um som suave a trouxe de volta à realidade. Atrás dela, no silêncio da casa, ouviu-se um leve ruído. Elisa rapidamente escondeu a pasta debaixo de uma velha manta que cobria a poltrona. Na luz da lua, viu o vulto de Dona Marta se aproximando. Elisa? É você? O que aconteceu? Perguntou a sogra, a voz um pouco rouca de sono. Nada. Só perdi o sono, respondeu Elisa, forçando-se a parecer calma. Não teve coragem de dizer a verdade. Como poderia abrir os olhos de Dona Marta para o monstro que seu próprio filho havia se tornado? Você está muito pálida, observou a sogra, olhando-a com atenção. Quer um chá? Não, obrigada. Já vou deitar, respondeu Elisa. Dona Marta se aproximou e a envolveu num abraço aconchegante. Tudo vai ficar bem, sussurrou. Não se preocupe. Elisa fechou os olhos e se permitiu descansar por um breve momento naquele abraço. As lágrimas ameaçavam voltar. Ela não sabia como seria seu futuro a partir dali, mas de uma coisa tinha certeza: não abandonaria os gêmeos. Tomás e Felipe não seriam deixados à própria sorte. E custasse o que custasse, ela descobriria toda a verdade. Dona Marta, disse de repente, tentando afastar os pensamentos sombrios. Como a senhora conheceu seu marido? A sogra sorriu com nostalgia e sentou-se ao lado dela, no alpendre. Ah, essa é uma longa história. Começou, com um brilho no olhar. Morávamos em bairros vizinhos, e eu me lembro de quando Fred, ainda menino, vivia correndo atrás de mim. E eu, fingia que não percebia. Elisa sorriu, interessada. E depois? Perguntou, inclinando-se um pouco, absorvendo cada palavra. Dona Marta suspirou. Bem. Fred foi embora, continuou Dona Marta. Para o exército, suspirou, com um olhar nostálgico. E foi só quando ele partiu que eu percebi o quanto sentia sua falta. Quando ele voltou, eu já o esperava. Nos casamos no ano seguinte. E depois, nasceu o Dani. Dona Marta ficou em silêncio por um instante. Uma sombra de tristeza passou por seus olhos. Sabe, Elisa, disse depois de um tempo. Às vezes, a vida nos surpreende de formas que nos deixam sem chão. Mas o importante é nunca perder a si mesma. Não importa o que aconteça, desde que você tenha força e fé no que é certo, tudo pode ser superado. A senhora tem razão, respondeu Elisa, suavemente. Ela sabia que aquelas palavras não se referiam apenas ao passado de Dona Marta. Elas também eram um conselho silencioso sobre o que estava por vir. Bom, eu vou me deitar, Lisa. E você também deveria descansar. Não fique acordada até tarde. Elisa concordou, observando a sogra desaparecer no corredor. Deitou-se na cama e encarou o teto. As lágrimas vieram novamente, silenciosas. Seu mundo estava desmoronando. Seus sonhos, suas esperanças. Mas, ao mesmo tempo, naquela escuridão da noite de verão, uma verdade tomou forma dentro dela. Isso não pode continuar assim. Ela não deixaria mais ninguém, nem mesmo Daniel, pisar em sua dignidade. Chega! Ela já havia suportado o suficiente. Respirando fundo, enxugou as lágrimas e sussurrou para si mesma, com firmeza. Nunca mais vou deixar que ele me trate como um capacho. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu dentro de si uma força que parecia perdida há anos. Uma energia que ressurgia, rompendo as barreiras da dor e da decepção. A verdadeira Elisa estava despertando. Aquela mesma força que um dia a ajudou a se reerguer depois de sua pior lesão agora a impulsionava novamente. O sono não veio. Durante toda a noite, Elisa traçou mentalmente um plano. Não faria escândalos. Não choraria, nem imploraria explicações. Ela agiria com frieza e estratégia. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, encontrou Elisa desperta, determinada e pronta para enfrentar o que fosse necessário. Ela sabia que o que vinha pela frente não seria fácil, mas estava preparada. Levantou-se da cama e caminhou até a janela. Os primeiros raios de sol iluminaram seu rosto, enchendo-a de uma nova confiança. A manhã chegava,
tomando conta do vilarejo lentamente. Quando o sol já banhava todo o quintal com sua luz dourada, Elisa, com sua pequena bagagem organizada, saiu para a varanda. Dona Marta esperava, com uma expressão triste e um lenço entre as mãos, ajeitando-o nervosamente. Então, Elisa, vá com Deus, disse a sogra, com a voz carregada de emoção. Venha nos visitar. Você sempre será bem-vinda. Elisa sorriu, embora seu coração estivesse pesado. Claro, Dona Marta. Com certeza eu volto. Se cuide, viu? Não deixe a saúde de lado. Num gesto afetuoso, tocou o ombro da sogra, tentando transmitir alguma força. Virou-se e caminhou até o portão, segurando firmemente a velha pasta amarelada. O arquivo secreto. Agora, aqueles papéis não eram apenas um amontoado de documentos esquecidos. Eram provas. Provas da mentira, da crueldade e da ganância do homem que um dia ela chamou de marido. E Elisa jamais deixaria aquilo passar impune. O ônibus, como sempre, se atrasou. Mas ela esperaria. Porque, a partir de agora, era Daniel quem deveria temer o que estava por vir. O ônibus finalmente chegou, atrasado como sempre. Elisa subiu apressada no degrau e encontrou um assento próximo à janela. Abraçou a pasta contra o peito como se sua vida dependesse dela. Enquanto o veículo percorria as estradas entre campos, florestas e pequenas vilas, tudo parecia cinza e sem vida. Mas dentro dela, a determinação queimava com mais intensidade do que nunca. Ela sabia o que precisava fazer. E foi direto para o orfanato. Seu coração batia acelerado, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Agora que conhecia a verdade, não podia simplesmente deixar aqueles meninos para trás. Tomás e Felipe precisavam dela. No caminho, passou por uma loja e comprou sacolas cheias de brinquedos, livros ilustrados e doces. Quando entrou no pátio do orfanato, sentiu um leve alívio. O local era bem cuidado, o gramado aparado com perfeição, e o parquinho infantil parecia novo. Pelo menos os meninos viviam em um ambiente decente. Ao atravessar a recepção, foi recebida por um sorriso caloroso da diretora. Elisa, disse a mulher com alegria. Que bom vê-la. Os meninos sentiram muito a sua falta. Olá, Ana, respondeu Elisa, retribuindo o sorriso. Eu também senti saudades deles. Como estão? Estão bem. Crescendo, brincando. Ah, e temos uma ótima notícia hoje. A diretora sorriu ainda mais. O pai deles veio visitá-los. Por um segundo, o mundo ao redor de Elisa parou. O pai? Repetiu, sentindo um arrepio gelado percorrer seu corpo. Sim. Fernando Nogueira. Ele foi libertado hoje e veio direto para cá, ver os filhos. Ana Beatriz continuou falando, mas Elisa já não conseguia ouvir. O ar lhe faltou. Fernando estava livre. E ele estava ali. Elisa, de repente, percebeu como os destinos de todas aquelas pessoas estavam entrelaçados, formando um nó complexo no qual, de alguma forma, ela havia se tornado o centro. Posso vê-los? Perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Claro, respondeu Ana Beatriz com um sorriso. Eles estão na sala de recreação. Eu te levo até lá. Caminharam juntas pelo corredor até uma ampla sala iluminada. Elisa parou na porta por um instante, incapaz de dar o próximo passo. No centro da sala, cercado pelas crianças, estava um homem magro, com o rosto marcado pelo cansaço e pelo sofrimento. Havia algo de triste nele, mas, ao mesmo tempo, um brilho de vida em seus olhos. Foi nesse instante que Tomás e Felipe a viram. Com gritos de alegria, correram até ela, agarrando-se em suas pernas e mãos. Tia Elisa! Tia Elisa! Ela os envolveu em um abraço apertado, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Você trouxe brinquedos pra gente? Perguntaram, empolgados. Elisa sorriu, engolindo a emoção. Trouxe, meus amores. Um pacote cheio deles. Enquanto ela interagia com os meninos, o homem no centro da sala se levantou e caminhou em sua direção. Seu olhar era um misto de dor e gratidão. Olá, disse ele, baixinho. Você deve ser a Elisa. A diretora me falou sobre você. Olá, Fernando, respondeu ela, estendendo a mão. Fico feliz que tenha voltado para seus filhos.
Ele apertou sua mão com força. Obrigado, disse, com sinceridade. Obrigado por não ter desistido deles. Elisa olhou nos olhos daquele homem, e por um momento, tentou compreender tudo o que ele sentia. Eu não poderia. Nunca os abandonaria. Fernando respirou fundo. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Você não imagina o que isso significa para mim, disse Fernando, sua voz carregada de emoção. Achei que nunca mais os veria, que tudo estava perdido. Você passou por muita coisa, sussurrou Elisa, lembrando-se das promissórias e do arquivo escondido. Fernando soltou um suspiro pesado, o peso dos anos de sofrimento refletido em seu rosto. Sim. Mas agora, nada mais importa. O que importa é que estou aqui. Posso abraçar meus filhos de novo. Ele fez uma pausa e olhou para cima, como se falasse com alguém muito distante. Minha Tatiana. Que Deus a tenha. Espero que, onde quer que esteja, ela saiba que estou de volta. Havia tanta dor e amor em suas palavras que Elisa sentiu um nó apertar sua garganta. Mas ela não podia se calar. Fernando. Podemos conversar por um minuto? Perguntou, gesticulando sutilmente em direção a um canto mais afastado da sala. Ele franziu a testa, mas concordou e a acompanhou até uma das janelas, longe do alcance das crianças. O que foi? Perguntou, desconfiado. Elisa respirou fundo, procurando as palavras certas. Eu sei sobre o que aconteceu com você. O corpo de Fernando ficou tenso imediatamente. Seu olhar ficou alerta, cheio de cautela. O que você sabe? Sem responder, Elisa abriu sua bolsa e retirou a pasta amarelada. Devagar, a abriu e mostrou as notas promissórias, os contratos e a procuração assinada por ele. O olhar de Fernando se cravou nos documentos. Seu rosto se contorceu de dor e raiva ao reconhecer a própria assinatura naquelas malditas folhas. De onde você conseguiu isso? Rosnou, sua voz carregada de incredulidade e fúria contida. Elisa manteve o olhar firme. Encontrei na chácara da minha sogra. Esse é o arquivo secreto do meu marido. Ou melhor, do meu ex-marido. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Então, seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Então foi seu marido, sussurrou, como se a verdade o tivesse atingido como um soco. Foi ele quem armou tudo isso. Elisa concordou, segurando firme a pasta. Daniel é um agiota. Ele te emprestou dinheiro quando sua esposa estava doente, e então tirou tudo de você. Fernando cerrou os punhos. Ele não precisava de mais explicações. Agora, ele sabia exatamente quem era o verdadeiro culpado de sua ruína, incluindo sua prisão injusta. Fernando olhava para os documentos com os olhos marejados. Ele apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia que aquele dinheiro era tudo o que eu tinha, murmurou com a voz embargada. Ele sabia que eu faria qualquer coisa para salvar a Tatiana. Ele engoliu em seco, a raiva pulsando em cada músculo de seu corpo. Eu vi. Há várias notas promissórias suas naquele arquivo. Daniel, desculpe, meu ex-marido, te armou uma cilada. Fernando concordou, os olhos carregados de um ódio silencioso. Ele me forçou a roubar aquele maldito arquivo da empresa onde eu trabalhava. Disse que era a única forma de pagar a dívida. Mas era tudo uma armadilha. Ele planejou cada detalhe para me destruir. Para tirar tudo de mim. Elisa respirou fundo, sentindo seu próprio sangue ferver com a injustiça. Eu vi a procuração. Ele tomou seus bens, não foi? Fernando riu, mas sem qualquer humor. Sim. Daniel pegou tudo. Ele virou-se para a janela, o olhar perdido na paisagem lá fora. Mas isso não foi o pior. Ele tirou minha esposa de mim. Por causa dos seus golpes, Tatiana ficou sem os remédios que poderiam tê-la salvado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Nós até conseguimos entrar na fila para tratamento pelo SUS, mas o tempo era curto. E Daniel nos deixou sem nada. Fernando fechou os olhos, como se tentasse conter a dor. Depois, tirou meus filhos de mim. Não pessoalmente, é claro. Mas foi ele quem criou essa situação que me levou para a prisão. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia do que Daniel era capaz, mas ouvir aquilo da boca de Fernando tornava tudo ainda mais real. Ela baixou o olhar, a voz saindo baixa,
Eu juro que não sabia. Não fazia ideia de quem ele realmente era. Fernando a encarou, estudando sua expressão. Mas agora você sabe. Elisa levantou o olhar, firme. E eu vou corrigir isso. Daniel precisa pagar pelo que fez. Fernando suspirou profundamente. Obrigado. Eu nem sei como te agradecer. Elisa balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. É o certo a se fazer. Ela olhou para Tomás e Felipe, que brincavam inocentemente no canto da sala. Seu lugar é com seus filhos. Eu vou te ajudar a tê-los de volta. Fernando concordou, e pela primeira vez, um brilho de esperança cruzou seu olhar cansado. Vamos encontrar uma solução. E vamos fazer justiça. Eu sei que você foi enganado. É verdade, respondeu Fernando, sua voz carregada de emoção. Eu quero justiça. Por Tatiana. E pelos meus filhos. Naquele momento, Tomás e Felipe correram até eles, segurando as mãos do pai. Papai, brinca com a gente. Gritaram animados. Fernando sorriu e se ajoelhou para abraçá-los. Claro, meus meninos. Vamos jogar alguma coisa agora mesmo. Elisa observava a cena, lutando contra as lágrimas. Os olhos dos garotos brilhavam de felicidade. E Fernando estava mudando diante de seus olhos. O homem devastado e sem esperança que ela conhecera minutos atrás agora parecia vivo novamente. Naquele instante, Elisa soube que tinha um propósito. Ela não descansaria até conseguir justiça. Eles passaram o resto do dia juntos. Brincaram de pega-pega, construíram castelos de blocos, leram histórias. Elisa ria com as crianças enquanto Fernando compartilhava lembranças da sua vida antes de tudo desmoronar. Eles conversavam como velhos amigos. E apesar de toda a dor e das feridas do passado, Elisa sentiu que havia encontrado algo valioso ali. Algo que valia a pena lutar. Quando o dia chegou ao fim e a despedida se aproximou, Elisa se ajoelhou diante dos meninos e prometeu: eu voltarei em breve. Tomás e Felipe sorriram, confiantes. Fernando a acompanhou até o portão. Antes que ela partisse, apertou sua mão com firmeza e disse, com sinceridade: eu acredito em você. Elisa concordou. Ela não falharia com eles. Você parece ser nossa última esperança. E você também, Fernando, respondeu Elisa. Agora, só aceito a vitória. Ela acenou e seguiu para casa. Precisava passar a noite lá e arrumar suas coisas antes de seguir em frente. Fernando, no entanto, ficou no orfanato, e não foi por acaso. A diretora, sabendo que, durante seu tempo na prisão, ele havia se formado como serralheiro e eletricista, lhe ofereceu um emprego e moradia. A felicidade de Fernando não tinha limites. Agora, ele poderia ver seus filhos todos os dias. Na manhã seguinte, Elisa acordou cedo. Olhou para o relógio, 6h30. Nem precisou do despertador. Será que Daniel já leu minha mensagem de despedida? Ou ainda não encontrou tempo, ocupado nos braços da amante? A pergunta ecoava em sua mente enquanto encarava seu reflexo no espelho do banheiro. Depois de se arrumar, tomou uma xícara de café enquanto repassava mentalmente seu plano de ação. Hoje, ela não era mais Elisa Siqueira, esposa de um traidor e agiota. Hoje, ela era advogada e defensora da justiça ao mesmo tempo. Depois de um café rápido, saiu de casa e foi direto para um escritório de advocacia especializado em fraudes financeiras, recomendado por conhecidos. Estou pronta, pensou, ao atravessar a porta do prédio imponente. O interior do escritório era silencioso e sofisticado. Após entregar os documentos à secretária e explicar o caso, aguardou por alguns minutos até que o advogado responsável saísse para recebê-la. Ele era um homem de meia idade, com um olhar analítico e postura firme. O advogado a analisou com um olhar inteligente e perspicaz. Olá, Elisa. Por favor, sente-se. Já revisei seu caso, mas vamos discutir os detalhes. Eu quero punir meu marido, disse Elisa com firmeza. Encontrei todos esses documentos na chácara da minha sogra. Você pode acreditar? Ele é um agiota, opera com crédito ilegal, e além disso, comete fraudes. Ela apontou para uma das notas promissórias. Isso é muito sério, respondeu o advogado, analisando os papéis com atenção. Mas primeiro, será necessário provar tudo isso. Ele folheou os documentos antes de continuar.
E pelo que entendi, você também quer proteger os interesses de Fernando Nogueira? Sim, confirmou Elisa. Ele é o pai dos gêmeos que eu queria adotar. Meu marido enganou, o arruinou financeiramente, e Fernando acabou na prisão por um crime que Daniel forçou a cometer através de chantagem. Veja aqui, disse, apontando outro documento. A esposa dele morreu há 2 anos. E meu marido, esse canalha, tomou tudo dele. Entendo, é uma situação terrível, disse o advogado, pensativo. Mas antes de tudo, precisamos focar na parte legal. Temos documentos e promissórias, o que já é um bom começo, mas precisamos de provas adicionais. Ele ficou em silêncio por um momento, refletindo. Acredito que podemos começar abrindo um processo sobre a fraude imobiliária. Isso pode forçar Daniel a responder judicialmente. Primeiro, entraremos com um pedido para contestar a transação envolvendo Fernando. Assim poderemos reunir provas, e depois, ampliar o caso para expor toda a rede de fraudes dele. Teremos muito trabalho pela frente, disse ele, cruzando os dedos sobre a mesa. Elisa concordou, determinada. Seus olhos brilhavam com convicção. Ela lutaria por justiça até o fim, não importava o custo. As semanas seguintes foram dedicadas à coleta de provas, preparação do processo e reuniões estratégicas. Cada documento, cada detalhe, era essencial. E finalmente, o dia havia chegado. O momento da verdade havia chegado. A tensão dominava a sala do tribunal. Elisa estava sentada entre os espectadores, sem tirar os olhos de Fernando. Ele tentava manter a postura, mas era evidente que estava nervoso. No banco dos réus, Daniel estava pálido, visivelmente desconfortável. Ao lado dele, seu advogado cochichava algo em seu ouvido. Na primeira fileira, Patrícia e Dona Marta observavam a audiência com expressões indecifráveis. Um som seco ecoou pela sala quando o juiz bateu o martelo, impondo ordem. Iniciamos a sessão. O silêncio tomou conta do tribunal. As testemunhas começaram a ser interrogadas. Fernando foi o primeiro a depor. Sua voz carregava um peso imenso enquanto recontava como Daniel forçou ao crime, se aproveitou de sua situação e o enganou cruelmente. Ele prometeu ajudar minha esposa, disse Fernando, a voz embargada. Disse que conseguiria os remédios. Mas no fim, só me usou e depois tirou tudo de mim. O advogado de Daniel tentava desmoralizar Fernando, mencionando sua prisão, mas o juiz o interrompeu de imediato. Doutor, foque nos fatos. Então, chegou a vez de Elisa. Ela caminhou até o microfone com passos firmes. Com a voz firme, relatou como encontrou o arquivo secreto de Daniel escondido na chácara. Desculpem-me, mas eu não podia mais ficar calada, concluiu. Honestamente, eu não entendo como alguém pode ser tão cruel com as pessoas. Daniel encarava a ex-esposa com ódio, os olhos ardendo de raiva. Seu advogado logo tentou desacreditar o depoimento de Elisa, alegando que ela estava apenas se vingando do ex-marido. Mas Elisa não recuaria tão facilmente. Isso não é verdade. Rebateu Elisa com firmeza. A única coisa que quero é que meu ex-marido responda por todos os seus crimes. O juiz ouviu atentamente ambos os lados. Mas à medida que examinava os documentos apresentados, ficava evidente que a verdade estava ao lado de Fernando e Elisa. O tribunal entrará em deliberação, anunciou, e a sala ficou em completo silêncio. O tempo parecia ter parado. Os 30 minutos seguintes foram intermináveis. Quando o juiz finalmente voltou, a tensão atingiu seu auge. Após analisar todas as provas apresentadas e ouvir as testemunhas, este tribunal declara Daniel Siqueira culpado por fraude e estelionato. O veredicto ecoou pela sala como um trovão. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o tribunal. Além disso, o tribunal ordena compensação financeira por danos materiais e morais a Fernando Nogueira, além de uma investigação completa sobre as atividades de agiotagem do réu. Daniel estava em choque. Ele abaixou a cabeça, sabendo que tinha perdido. Além disso, continuou o juiz, os documentos serão enviados para revisão da condenação de Fernando Nogueira. Caso encerrado. Elisa soltou um longo suspiro. Estava feito. A atmosfera no tribunal parecia irreal, como se tudo aquilo fosse um sonho. E então, aplausos ensurdecedores tomaram conta da sala. Elisa olhou para Daniel e sorriu. Ele estava arruinado.
Toda sua arrogância e confiança haviam sumido. Ali, no banco dos réus, ele parecia pequeno e patético. Nos olhos de Fernando, Elisa viu lágrimas de felicidade. Ele a olhava com gratidão e algo mais: amor. Após o julgamento, enquanto Fernando finalizava a papelada legal, ele se virou para Elisa com um sorriso suave. Não sei como te agradecer. Você me tirou de um buraco sem saída, me devolveu meus filhos. Você é o meu anjo da guarda. Elisa corou, sentindo um calor reconfortante dentro do peito. Ela sabia que aquilo não era apenas sobre dar uma lição em Daniel, era o começo de um novo capítulo em sua vida. Ainda não acabou, disse ela, determinada. Precisamos entrar com um pedido para limpar seu nome e anular sua condenação. Mas eu vou te ajudar. Eu sei, respondeu Fernando. Nunca duvidei disso. Mas tem mais uma coisa. Ele fez uma pausa, o rosto carregado de incerteza. Eu não posso mais esconder isso. Eu te amo, Elisa. Você aceita ser minha esposa? Por um momento, Elisa ficou sem palavras. Ela não esperava aquilo. Mas então, olhou nos olhos sinceros de Fernando. E naquele instante entendeu que sua vida realmente havia mudado. A dor do passado havia ficado para trás. Em seu lugar, havia esperança, amor e um futuro novo. Sim, eu aceito, sussurrou ela. Do lado de fora do tribunal, Dona Marta se aproximou e a abraçou pelos ombros. Você fez a coisa certa, minha querida, disse com carinho. Meu filho já estava pedindo por isso fazia tempo. Ela suspirou e completou. Vou ser honesta. Daniel só enxergava dinheiro. Mas, por mais que a corda estique, uma hora ela arrebenta. Obrigada, Dona Marta. Você sempre foi como uma mãe para mim. Elisa tentou conter as lágrimas de emoção. O tempo passou e o dia do casamento de Elisa e Fernando finalmente chegou. A celebração foi íntima, mas elegante, com música ao vivo e muitos convidados que sempre estiveram ao lado do casal. Entre os presentes, havia uma menina especial, Bianca Molina, uma das alunas de Elisa. Ela subiu ao palco emocionada para compartilhar uma surpresa com sua treinadora. Com um brilho nos olhos, segurou o microfone e sussurrou: Isso é para você. Fernando olhou surpreso, e no instante seguinte, começou a aplaudir. Logo, todos os convidados o acompanharam, enchendo o salão com aplausos calorosos. Elisa sorriu, comovida, e abraçou seus 2 filhos, Tomás e Felipe. Agora, eles eram uma família de verdade. Os gêmeos sorriram e a envolveram com seus bracinhos. Elisa sentiu o coração se encher de amor e gratidão. Finalmente, estava exatamente onde deveria estar. Se você gostou da história, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você, é apenas um clique, mas para mim, significa muito. Muito obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço e até a próxima história.